Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez com a segunda etapa do CPH. Eu, Walter Palermo e Nelo Rodolfo Neto, o Nelinho, que vai para Vegas. Esse ano aqui ele vai estrear em Vegas, pessoal. Pensa que não, tem uma retinha boa, tá indo agora no final do mês para Vegas. Fala aí, Nelinho, qual é a expectativa de Vegas? E aí, Valtinho, mais uma vez aqui. E primeira vez em Vegas, é uma expectativa enorme, era um sonho ir para Vegas algum dia. E acabou que esse ano consegui uma oportunidade muito boa de ir e chegar lá para jogar alguns torneios interessantes, começando já no Main Event. Começa dia 3, já vou chegar dia 30 lá e muito preparado para isso, me dedicando bastante, o máximo de tempo que eu consigo para chegar lá no... E você está vindo de uma fase boa, né? Você andou puxando umas mesas, troféu, está em primeiro lugar do CPH, ganhou alguns high roller aí também. Não está runando bem esse ano, né? Tá, esse ano está muito bom. Já consegui 2 títulos de high roller, mesa final no high roller no CPH, no super high roller, no main event, no Omaha. Então esse ano está muito bom. Estamos vindo numa fase muito boa. E quem quiser te acompanhar agora que você está indo para Vegas, como é que faz para te acompanhar? Para me acompanhar, pode me acompanhar lá pelo Instagram, nelo.neto. Pode me seguir lá, eu vou atualizar todos os dias tudo que acontecer lá em Las Vegas. Então é só me seguir que vai se manter atualizado de tudo. A ideia é ir no final do mês e ficar até a mesa final do Main Event, Exato, né? Ficar até o final do Main Event, que acaba dia 15, então ficar lá até dia 16 ou 17. E aí volto para São Paulo já para engatar no BSOP. Vamos ter o BSOP Winter, a novidade desse ano aqui. Para quem gostava de jogar o BSOP Millions, só para avisar vocês, aí, nós vamos ter uma etapa que chama BSOP Winter agora no meio do ano, que é praticamente um Millions. Praticamente um Millions. Tem jogo que não acaba mais, muito bom no mesmo local do Millions, que é lá no WTC. Então, já se agenda aí. Acabando Vegas, quem voltar de Vegas, quem estiver por aqui, entra na página do BSOP que está toda a programação lá. Muito bons torneios. E vamos lá para mais algumas jogadas aqui do dia final do CPH. Eduzinho no comando das cartas. Volto a frisar que foi eleito um dos melhores dias do Brasil. Nunca é demais elogiar quem é bom. E vamos lá com o Carlos Roberto de novo com o Rei 7. Ele só tem Rei 7, Rei 5, Rei... Que desgraça de mesa final que ele pegou. 130. E o Carlos Roberto, eu joguei bastante no dia 2 com ele. Ele, às vezes, quando ele tá muito sem carta, ele tenta inventar alguma coisa ali. Carlos Fold. Cara, mas ele tava sem carta nenhuma vez aqui também. Ele deu 2 reizinhos que teve que abandonar, né? As 2 vezes que ele tentou fazer alguma coisa, não conseguiu. Mas... Olha que jogada interessante. As 2 mãos bem parecidas. Você com 10 e 8, o Richard com 10 e 9, os 2 suites. E bate o 10 no flop, né? Exatamente. E como aquela mão do Ás e 9, eu acredito que o meu segundo par seja bom o suficiente para jogar de check e dar 2 calls no Richard. Nelo check. E eu opto por dar check para continuar na mão. E aí o Richard dessa vez ele decide dar check atrás, dar check no turn de novo, depois eu dar check atrás no flop. E aí eu acho que eu tenho um bet para fazer por protection. Ele tem alguns valetes e damas na mão dele. Então eu acabo apostando para tomar call dessas mãos e tentar ganhar um pouco de ficha dele. Richard call. E você tem rei e ás no board que também black algumas ações. E esse 10 no river, hein? Sim. Esse 10 no river para mim parece um sonho, né? Eu acho que o Richard vai a vida inteira me acompanhar com o ás ou com o rei. E a hora que ele sai liderando, na minha cabeça fica até meio confuso, mas eu acabo dando insta-call, do mesmo jeito que eu não quero dar raise com aqueles 2 pares, eu opto por dar só call com o 10. E trabalho pro dealer. Trabalho pro dealer que vai ter que dividir o pote. Ele tem muitos flushes que não acertam aí e que ele acaba liderando. Esse daí era um caso que ele tem o flush com o par que vira trinca, mas nessa situação ali acaba que eu dei sorte do 10 entrar e dividir o pote. Bom, vamos para mais uma mão. Eu não vou discutir posição TG com o botão porque não tem muita lógica com 5. É mais porque o computador já coloca ali mesmo. Mas o importante é que
muda toda a jogabilidade em 5 jogadores, né? O Ás fica muito forte, qualquer par é gigante, e qualquer Ás e Rei, Ás e Dama, Ás Vala também fica. E olha o Richard, o que o Richard tira de mão também é brincadeira. Nós estamos selecionando as melhores, mas foi assim a mesa final inteira quase, né? Foi. Ele ficou bastante tempo com muita carta, vindo muitos valores para ele. E ele está sabendo extrair bastante das mãos de valor dele nesse momento, porque ele está sendo bem agressivo. Então, quando ele vem com uma mão de valor, depois de ele ter puxado tantos potes grandes, você não acredita tanto que ele ainda tem uma mão de valor. E aí 400. O Carlos Soberto, que está sem carta há muito tempo, quando ele vem com um Ás suited, ele não vai querer largar para uma tribet. Ainda mais do Richard, que está jogando bastante. Acho que eu ia falar, ainda mais do Richard, que pode ser que ele não tenha nada e está tribetando porque ele tem um stack bem confortável. E talvez ele já tenha até informação que o Richard tribetou aquele 9-5 em posição, e essa situação ele está em posição de novo, então pode ser bem interessante aí. E acerta o menino, não? Acerta. Ele tribeta e acerta. E quando erra, blefe e passa. Então tá indo muito bem. Quando erra, ninguém acerta, né? Ninguém acerta. E ele mete ficha. Com a dama ou sem a dama, ele ia meter ficha nesse 350 mil. Insta call? O Carlos Roberto nem pensa muito nessa mão. Eu acho bom o call dele. Ele tem broca, 3. Né? Tem as copas também que vão dar flush draw para ele. E o Ás pode até ser bom em muitas situações contra o Richard. A gente vê ele tribetar 9-5, ele pode tribetar 10-9, Valet 9, todas as Brothers e os Suited Connectors. Então, a hora que o Richard se beta ali, eu acho bem tranquilo você jogar de call. Mas aí quando ele dá all-in, não tem muito o que fazer. Não tem como se acompanhar com esse Ás. Mesmo ele já tendo feito isso com algumas mãos ruins, acaba sendo meio... É o torneio, né? O torneio inteiro dele. Segurou até agora para dar um call com Ás e 5. Ás High fica difícil aí. Vamos mais uma mão, continuamos com o Edu dando carta. O Jordano com o menor stack da mesa nessa altura do torneio. O Jordano que começou short, aí ficou com bastante ficha e voltou a ficar short agora. Finalmente um par na mão do Carlos Roberto. Finalmente. Agora ele tem uma mão boa e vai poder jogar. Richard Fold. Stetson Fold. Aí eu tenho um 6 e 2 suited, que com o stack que eu tenho é bem tranquilo defender. Ficou tranquilo defendendo. Contra o Carlos Roberto, quando acerta algum par, alguma coisa, com certeza eu vou dar o primeiro call. Mas esse não é o melhor board do mundo para acertar um par. Mas ainda acaba que eu posso estar ganhando algumas vezes essa mão. Ainda tem o backdoor flush. 150 mil. De copas. E... Aí você está usando o seu stack também, né? Sim, eu posso colocar pressão nele, fazer ele foldar algumas mãos no river. Ele não vai foldar um asp, mas tem algumas mãos que ele folda, como o próprio 10-10, se ele dá check turn e eu mando mais uma river num sizinho alto colocando pressão no stack dele, ele pode acabar largando a mão. 200 mil. E ele já está com a história toda pensada na mente dele, porque o movimento dele é muito rápido, né? E ele manda segunda com esse 10-10. Nessa situação eu acho difícil ele acabar tomando call de alguma mão que ele está ganhando. Porque a dama acerta muito o hand dele. E eu parece que não acreditei muito na hora na história dele. Até por ele estar vindo sem carta por muito tempo. Às vezes você coloca o jogador num hand um pouco mais fraco. Mas o fato dele estar jogando poucas mãos e sempre foldando quando toma um raise, alguma coisa, não te leva a crer que ele tem alguma coisa nesse board aí? Sim, ao mesmo tempo que me leva a crer que ele tem alguma coisa, você acaba considerando que eu joguei muito com ele no dia 2, né? E ele é um jogador que era meio impaciente em relação a não ficar com muita carta boa. Então, quando ele abre e manda bem rápido, assim, ele aposta flop bem rápido e turn bem rápido também, eu acredito que ele vai ter algumas mãos que ele vai querer blefar. E a dama, eu acho difícil ele apostar no turn de novo. Então, quando ele manda flop e manda turn, eu acredito que ele tem alguma mão ou que não tem valor showdown,
ou ele tem algum as que ele consegue apostar 2. Vamos nós para mais uma mão. Richard fold, Stetson fold, Nelinho, não pode ver um naipadinho, né? 160. Eu tenho o rei 5 suited ali, com um stack bem confortável, colocar pressão Olha no o Carlos Jordano, que é o Roberto ali short. com vala-vala agora, hein? E aí acho o Carlos Roberto com vala-vala. E aí vamos ver o que ele vai fazer, que linha ele vai optar. Carlos Roberto, qual? Ele optou pela linha mais tranquila aí nessa situação. E Deu só call. ele joga só de call, o que eu particularmente não gosto muito. E o que é essa? O que você concorda com essa história? Tem muita gente que dá call porque não gosta de jogar com vala-vala, né? Mas eu gosto de jogar. Eu gosto bastante de vala-vala. É melhor não que tenho um monte de mão problema. aí. Mas eu não gosto de jogar só de call, não. Eu com vala-vala prefiro dar um raise, alguma coisa, pra melhorar, Exatamente. ter Você cuidado tem- da mão. Por exemplo, nessa mão tem o rei 5, ele acaba me dando a chance de graça de ver o rei. E caso eu acertasse o rei no flop, ele acaba perdendo mais ficha. E quando ele só me dá call ali no small blind, eu acabo desligando a mão nesse flop, que eu não acerto nada com nada. Ele perde a chance de extrair mais ficha de mim. Então, ele me deu a chance de realizar toda a equidade da minha mão e não extrair mais ficha com isso. Ainda mais uma mesa em 5, o par de valete acaba sendo uma mão muito forte. Você vai jogar ele contra um range muito amplo, principalmente com o chip leader abrindo do botão. Ele tenta deixar o pote pequeno, né? Até talvez por não querer crescer o pote na mesa final ali. Ou eu voltar ao win, ele não saber se paga ou não por ser uma mesa final. Mas eu particularmente prefiro jogar o vala-vala um pouco mais agressivo. E aí o Carlos é uma prova viva que quem tem paciência, uma hora o jogo vem, né? Sim. Porque ele ficou um tempão sem jogar, tentou 2 jogadinhas e não deu nada. Olha lá o Marcelo Giordano, que tá forrando lá em Vegas, hein? Tá forrando, já conseguiu uma mesa final aí, com certeza vai conseguir outras. Ele é um ótimo jogador e tenho certeza que ele vai ter ótimos resultados. E nessa um temporada. parabéns para Murilo Reis, que ganhou mais um bracelete pro Brasil, Mais hein? um bracelete, o primeiro numa modalidade que não é holding, É horse, né? Que ele É horse. puxou no horse. puxou no horse. O horse que é uma modalidade pouco vista no Brasil, né? Os jogadores de mixed games no Brasil são muito pouco comentados. O holding é muito mais falado aqui. E Eu tô Merece todo jogando parabéns. mixed game agora, aprendendo, jogando um pouquinho com as feras. Mas é um jogo muito mais divertido, porque o pessoal que joga é um pessoal que tem menos sisudo. O Texas está ficando um jogo muito sério para jogar. Quem gosta de conversar, interagir mais, quando você vai para mixed game, Omaha, o 8 game, tudo, é muito mais divertido. Os dealers mesmo são mais folgados. E o problema do Texas é isso, fica todo mundo jogando sério, quieto, não sei o quê. Não tem aquela interatividade que o poker tem que ter. eu não gosto muito de jogar quieto também não, eu gosto da mesa Ah, ficar você mais fala divertida, pra caramba, mais eu sei, já contraída. joguei com você. Fala pra caramba. E olha aí essa situação tomando um raise ali. Caraca, ele te pegou de cliente mesmo, hein? Essa mão, ele me dá raise e ele traça um plano para a mão que acaba não sendo tão interessante. Ele tem o top pair com um kicker muito bom e quando ele me dá raise, ele acaba se colocando numa situação que ele provavelmente vai ter uma decisão meio complicada se eu for ao win, que é o que acontece. Eu tenho o Brock Flush Draw essa mão, eu não posso jogar ela de call, principalmente numa mesa final, que eu posso colocar pressão nos stacks mais curtos. Então, a hora que ele opta pelo raise, ou eu vou all in ou eu largo a mão, mas acredito ser uma mão com muita equidade para eu largar. E se eu somar a equidade da minha mão com a equidade dele largar, eu acabo tendo uma mão muito boa. E aí você pode ver como ele está sofrendo com a decisão com o top pair dele. E por isso que eu não gosto de dar o raise nesse turn. A hora que você dá o raise no turn, você se coloca numa situação que você abre a oportunidade do vilão te blefar. Exatamente. Era melhor ele jogar um pouquinho mais. Ele tinha acabado Exato. de puxar 2 mãos, acabou de subir para 2 milhões de ficha. Era hora de dar uma respirada. Exato. Justo que ele tem o top pair com o kicker rei, mas não precisa querer fazer mais 2 milhões de ficha nessa terceira mão. Ele quis
resolver a mão no flop com medo de ver uma dama, um valete, um ás no turn, Ou o próprio flush, né? ou flush, e a hora que ele opta por essa linha, ele vai acabar abrindo porta para o vilão tirar ele da mão. Então, nessa situação, se ele desse raise, eu particularmente gosto de ir all-in. Carlos Roberto. Eu gosto de dar o call ali, principalmente contra o chip leader, que vai te colocar bastante pressão. Nela puxou. E se acompanhar o restante das mãos que aconteceram no início do dia, eu estava colocando pressão nos stacks médios. Então, acaba que ele tem uma mão que vai estar na frente do meu range muitas vezes, principalmente com o rei de ouros. Vamos lá para mais uma mão. O nosso dealer bonitinho dando carta lá. É bonitinho o dealer, né? Fala a É verdade. bonitinho, é bonitinho. Educado, profissional. Também um grande profissional do H2. Stats. Raise 180. Olha o Stats, fazia tempo que a gente não viu o Stats se movimentar. As de 10, switch. Jordano. Carlos Roberto não vai inventar. Jordano tem uma mão interessante, hein? Ele tem 10 blinds nessa situação e ele tem uma mão muito boa para defender do Big Blind. E aí acho que ele tá pensando se ele vai all-in ou vai só dar call, ele tá contando o stack dele. Mas eu acho bem difícil ele fazer alguma coisa que não seja dar call. Que conhecendo o Jordano, ele vai tentar realizar a equidade dele ao máximo, sem pegar o caminho que o Stetson, quem conhece o Stetson sabe, ele não vai largar um range forte pro Jordano nunca ali. Então, eu no lugar do Jordano optaria por dar o call e jogar o post-flop com o Stetson. Qualquer par que o Jordano acertar, ele provavelmente vai ao win já, contra a C-bet do Stetson. Então, Você falou tudo. O Stetson não vai largar fácil essa mão dele aí, não. Se o Jordano for all-in, o Stetson vai dar insta-call. exato. Por isso que eu acho que é uma boa ideia um callzinho no... Pra vamos ver o flop, né? Ele Se tem- precisar estourar, estoura no flop. Você ainda tem Exato. chance, ele tem os 8 blinds ainda. Ele tem um stack bem curto, Jordano. Check. ele tem que colocar Olha só o flop. um flop desse aí, ele vai conseguir colocar todas. Ah, hein? E vai tomar o Vai call, né? all-in, Porque tem o call. Ás. Olha, ainda deu a sorte de bater o Ás. Além de bater Bateu todo o o Ás, flush, bate tudo de espadas, ainda vem o Ás junto. pra Aí, engatar o Stetson. nenhum dos dois tem escapatória mais essa mão. E o Jordano consegue dobrar. E ele volta aí para uma região mais confortável de fichas, vai para 22 blinds. E essa mão eu acho bem standard a mão, acho que não aconteceria nada muito diferente muitas vezes. Mesmo se ele fosse all-in no pré-flop, o Stetson ia dar call e Sim. não muda muito. Mas eu gosto mais da jogada do call e depois você joga o flop. Exato, porque quando você dá só o call, você vai colocar um blind e você vai jogar por um pot, que vai ter mais ou menos 5 blinds nessa situação. E você vai poder jogar esse flop acertando qualquer coisa, você pode jogar de check all-in. E você vai ter alguns folds ainda do Stetson no flop, quando você acerta E um flop. você vê, com mesmo o por Carlos exemplo. Roberto agora tem 16 blinds, quer dizer, bem ou mal, numa mesa de final de 5 jogadores não tá tão ruim assim. Ele que acabou de perder um pote grande, Stats. que ele deu raise e ficou um pouco curto, mas ele continua numa situação tranquila ali, não está em nenhuma situação que não tenha o que fazer. E vai todo mundo foldando e o Jordano ainda não pôs as cartas onde ele deveria pôr. Jordano tem ação. Vamos ver o que vem. Vamos para mais uma blind war entre o Jordano e o Richard, os dois que estão se pegando há algum tempo. O Jordano opta por dar limp, com a mão que a gente não sabe qual é, e o check do Richard é bem normal. Por mais que ele possa colocar mais pressão no Jordano, pelo stack dele, Check. talvez ele opte por fazer isso depois do flop. Mas acho que ele está segurando um pouco o jogo dessa fase aí, o Richard, porque a gente quase não vê ele se movimentar. Ele tem um stack muito. Ele está deixando se matarem para ficar entre os 3 finalistas, né? Pelo menos é a impressão que eu tenho. Sim, é uma opção também, ele dá uma segurada, mas com um stack desse, numa mesa final, acredito que colocar pressão é a melhor decisão, por você conseguir fazer os seus adversários foldarem mão que eles não foldariam em outras fases do torneio. Esse 5 e 7 do Jordano provavelmente jogaria de fold em alguma street que o Richard betasse. Tranquilamente, seria um fold bem tranquilo. Ele completou para ver, vai que bate, eu vou pegar, eu Sim. pego o Richard. Sim, ele tentou acertar ali o flop
mas o Richard deu todas as cartas do board para tentar o Jordano acertar. E E tudo carta acima do valete dele, né? exato. Vamos lá, Richard apaixonado, corações. Quantidade de ficha, hein? Olha. Raise Aí o Richard opta por dar raise na Blind War, que eu acho muito bom com essa mão, pelo motivo que eu estava falando agora, de você colocar pressão nos stacks menores. Jogo pra 2. E Também não sabemos o que o Stetson tem, vamos ver. Ficha de atenção. o Stetson é um cara bem desconfiado, mas é difícil ele acompanhar 3 streets depois do Richard ter dado raise. Nessa situação ele consegue fazer foldar tranquilamente ali, só com a C-bet. E por isso que é muito bom quando você tem esse stack você colocar pressão nos seus adversários. Ele vai conseguir fazer os adversários foldarem mais do que E olha lá, normal. hein? Richard 90 Big Blinds. E aí agora ele vai conseguir colocar bastante pressão com esse stack todo. Ele tem o dobro do seu stack, que é o segundo Exato. stack da mesa. Fold. Na linha corda de ás e dama. Aí usando a tática do Jordano para cobrir ali o pescoço. Estragar a camisa do cavaleiro. Você fica puxando, vai aumentando a gola. Raise. 165 mil fichas. Aliás, Turco, manda umas camisas para nós aqui para sortear para os nossos Fold. internautas, todos que acompanham a gente no All In Poker TV, que é onde a gente reprisa todos os programas do Poker Night. Quem quiser acompanhar o que já aconteceu, é só entrar no All In Poker TV, no YouTube, canal de YouTube, e acompanhar tudo que tinha que a gente já passou até hoje. Nela. E aí, Nelinho, esse flop aí que tiraram do ar aí, que eu não tô vendo. Rei, rei. Rei 2 Bet. é um flop que eu posso apostar por proteção ali. E eu gosto em flops que só tem uma carta dobrada, apostar pouco mais de um blind, até para tentar fazer o vilão inventar alguma coisa, porque quando você aposta um blind, depois de você já ter um pote grande ali, você aposta 15, 20% do pote, muitos jogadores não querem entregar o pote de graça e acaba tendo mais ação e ganhando mais ficha. Olha lá, o Carlos Roberto pôs o óculos escuro e nem nós estamos vendo as cartas agora. Ninguém tá vendo as Ninguém cartas tá vendo as dele, cartas. Esse e óculos ele é com óculos escuro decide abrir ali, ele que... de superpoderes. É. Ninguém vê as cartas. Encontrou Jordano de rei e dama, suíte. Rei dama que ele vai jogar sempre de call ali, ainda mais numa mesa final. Carlos Roberto tem menos de 20 blinds. Se ele optar por ser mais agressivo pré-flop e dar uma tribet no Carlos, ele acaba tendo odds muito boa para pagar. Que conta de espadas tem seu Jordano, hein? Jordano pega 2 cartas de espadas e faz flush flop ali. Segunda vez que ele acerta esse flush flop e agora vai pegar o Carlos Roberto Bet. metendo bala nele. 50 mil fichas. E com um stack bem curto ali o Carlos Roberto. E que você acha que o Jordano faria? Volta ao no Carlos Roberto, só dá call, vai cozinhando ele. Acho que só um callzinho, né? Só um call para cozinhar ali o Carlos Roberto. Se o Carlos Roberto não apostar no turn, você ainda tem posição. E se olhar o stack do Carlos Roberto para a quantidade de fichas no pote, é muito difícil ele fazer uma aposta no turn sem ser all-in, porque ele só tem meio pote para trás ali. Então, você dá call, se o Carlos Roberto der check, você vai all-in para realizar a sua equidade. E sendo que o Carlos Roberto vai all-in quase sempre, conhecendo o perfil dele. Ah, vai. E agora vai chorar a hora que vê o... Ainda E ele tem tem o o as as- de ainda tem o as de espada. Ainda tem alguma chance e tem o 10, né? Tem o 10, não. A jogada dele é interessante. É que o Jordano na espada dá muita sorte. Quinto lugar pro Carlos Roberto. E aí temos mais uma eliminação na mesa final. E o Jordano de novo volta. vai para 3 milhões de ficha. Volta mais uma vez para bastante ficha. E vai muito bem o Jordano. Jordano que é o homem gangorra nas fichas. Estamos terminando mais um programa. Agradecendo de novo a presença do Nelinho. Confirmando o ferro do Juliano lá em Vegas. Amanhã estamos de volta, pessoal. Um abraço. Muito obrigado, um abraço.